O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei: Eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas, se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez, procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Ao longo desses dias, nós que acompanhamos a liturgia e procuramos meditar o Evangelho de cada dia, nos impressionamos com a maneira como Jesus tem tentado incutir na cabeça daqueles que o escutavam essa verdade fundamental: Ele é o Filho de Deus. Ele e o Pai vivem em profunda unidade. E por várias vezes ele vai explicando de maneira exaustiva para ver se todos conseguem compreender essa verdade fundamental, mas a dureza de coração é grande. É preciso purificar o coração de toda maldade para poder de fato reconhecer que o Senhor Jesus é o Senhor nosso Deus. Se nós observarmos no Evangelho de hoje, o Senhor Jesus se apela até aos milagres, às obras que Ele fez. Ele fez grandes coisas. Jamais ninguém tinha presenciado sobre a terra fato semelhante. Mortos que ressuscitaram, paralíticos que ficaram totalmente curados, cegos que voltaram a enxergar, surdo-mudo ouvindo e falando, pessoas libertadas do demônio e tantas outras manifestações bonitas. A multiplicação dos pães, quando se imaginava que com 5 pães e 2 peixes podia se dar de comer a mais de 5.000 pessoas e ainda ter sobras. Então Jesus falava com aquela autoridade de quem realmente fez e dizia: mas o que é preciso mais para que vocês compreendam que de fato eu sou Deus? Eu sou o Filho de Deus. E queriam apedrejá-lo.
Qual a lição, meus irmãos e minhas irmãs, que nós tiramos para a nossa vida diante de um ensinamento tão profundo como esse? A primeira é que nós devemos ter muita atenção a tudo que acontece ao nosso redor. Cada coisa que acontece em nossa vida tem um significado, seja ela ruim, seja ela boa. As coisas que acontecem têm por finalidade nos ensinar, fazer com que nós cresçamos como seres humanos, abandonemos todas as atitudes mesquinhas, baixas, que não condizem com o discípulo, com aquele que quer seguir Jesus. É um ensinamento grande aquele que o Evangelho nos dá ao longo desses dias. Precisamos abandonar todas as práticas erradas, aquelas que conduzem à morte, e fazer uma opção pela vida. Devemos procurar compreender a grandeza dos ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos transmitem, que são válidos sempre, serão válidos pela eternidade, porque a verdade não muda. A verdade permanece. E é em nome dessa verdade que nós devemos realizar a nossa transformação interior. A mesquinhez daqueles que escutavam Jesus e queriam apedrejá-lo é sinal daquela vivência superficial, daquela vivência de fachada, de pessoas que praticavam a fé, mas não eram convictos daquilo que praticavam. Por quê? Porque do momento em que ele começou a explicar de uma maneira tão clara essa unidade entre ele e o Pai, todos aqueles que já possuíam uma fé amadurecida, de imediato compreenderam que o que ele falava tinha todo sentido. Nós precisamos amadurecer na nossa fé. É por isso que a igreja, na sua maneira de ser mãe, vai com muita paciência nos ensinando ao longo de toda a nossa vida. Todos nós fizemos um percurso mais ou menos parecido. Os primeiros ensinamentos quase todos nós recebemos em casa de nossos pais. Foram nossos pais que nos transmitiram a fé. Depois nós tivemos a oportunidade de fazer a catequese e frequentamos, com a ajuda de uma catequista, aqueles encontros que foram pouco a pouco nos trazendo as verdades que fazem com que a nossa vida tome significado. Depois, quando nós concluímos a catequese para a primeira Eucaristia e para a Crisma, cabe a nós levar adiante a nossa formação, já é compromisso nosso. E de que maneira nós levamos adiante essa formação? Procurando ouvir e entender a palavra de Deus. Não somente ouvir de maneira distraída e deixar passar. É preciso compreender o que o Senhor nosso Deus nos fala. É preciso encontrar na palavra que escutamos aquele ensinamento que nós estamos precisando naquele momento para poder melhorar a nossa caminhada. E o Senhor, a um certo ponto, nos diz: mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. As obras que o Senhor realiza, as maravilhas que constantemente nós testemunhamos. Quantos milagres e quantas graças nós encontramos na história desse santuário. Nós que estamos aqui, aqueles que nos acompanham pela Rede Vida, têm conhecimento de quantas graças Deus realizou aqui nesse lugar. E continua realizando e realizará. Por quê? Porque o poder de Deus é imenso, o poder de Deus é gigantesco. E a nossa fé possibilita-nos a graça de alcançarmos esses milagres, esses prodígios. Falar da fé do povo nesse lugar se torna para nós motivo de grande alegria e um convite a agradecermos a Deus por tudo que Ele realiza. E o Senhor faz grandes coisas, meus irmãos e minhas irmãs.
O maior de todos os milagres não é uma cura física. Nós ficamos felizes quando alguém testemunha e diz: eu recebi uma graça muito especial. Eu tinha esse problema físico, eu estava com esse problema gravíssimo de saúde, e pedindo a intercessão da Virgem de Nazaré, eu alcancei a graça que tanto desejava. Porém, não é esse o maior milagre. O maior milagre é a conversão que acontece dentro de cada um de nós. É a mudança de atitude, é a mudança de vida, quando nós somos curados das nossas enfermidades espirituais. Esse é o grande e o maior milagre. É esse que nós devemos buscar, porque desse milagre depende a nossa salvação. Em uma sociedade que vive momentos difíceis, com tantos problemas que aparecem como sinais de decadência, de morte, o nosso olhar deve voltar-se para Jesus e encontrar no Senhor Jesus a força para sermos melhores, para agirmos de maneira diferente, para não compactuarmos com as situações erradas, mas irmos adiante fazendo a nossa parte de discípulo de Jesus Cristo. É essa, sem dúvida alguma, a maior lição que nós aprendemos. É o que o Senhor quer. Nesse evangelho que nós acabamos de ouvir, nessas palavras que o Senhor pronuncia, o desejo que o motiva a pronunciar essas palavras é que todos aqueles que estão escutando naquele momento se tornem discípulos dele. Ele nos quer seus discípulos. E aí ele faz todo esse trabalho para poder explicar-nos que nós podemos confiar nele porque ele é Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, é aquele que veio e, como ele fala, eu fui consagrado para essa missão. Essa consciência que Jesus tem da sua missão é a força para a nossa caminhada. Essa consciência que nosso Senhor Jesus Cristo tem da missão que o Pai confiou a ele é um convite para que nós também tenhamos consciência do batismo que nós recebemos e da fé que nós professamos. Daqui a alguns dias nós estaremos celebrando a Páscoa do Senhor. E o que é a Páscoa senão a festa da nossa alegria, porque aquele que entregou a sua vida por nós, que morreu na cruz, não ficou prisioneiro da morte, mas ressuscitou, voltou a viver de maneira gloriosa, definitiva. A morte já não tem mais poder sobre ele. Essa é a grande motivação que nós temos para celebrar a Páscoa. A vitória de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa vitória. Mas para alcançarmos essa vitória, é preciso confiar naquilo que ele nos fala. A confiança em Jesus se manifesta nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando nós não abandonamos a nossa cruz, mas abraçamos a cruz e caminhamos com ela, porque sabemos que aquela é a ocasião que o Senhor nos concede para melhorar a nossa maneira de viver. E os momentos de dificuldade chegam para todos. A vida não é só alegria. A vida é marcada também por momentos de provação, por momentos de dificuldade. No momento da alegria, no momento da festa, dificilmente nós lembramos de agradecer a Deus. Nos momentos de dificuldade, é a Ele que nós recorremos. E alguns recorrem até com a audácia de culpá-lo, de colocar nele a culpa pelas dificuldades que passa. Enquanto que a atitude do cristão amadurecido é outra. É colocar-se diante do Senhor e dizer: Senhor, mostra-me o que eu devo aprender com essa situação. Dai-me a graça de mudar cada dia mais as minhas atitudes para que eu haja conforme a Tua vontade. Senhor, concede-me a graça de compreender o que a Tua palavra me ensina, para que eu possa caminhar de acordo com os Teus ensinamentos. Nós não podemos perder em momento algum, meus irmãos e minhas irmãs, a consciência de que
é o Senhor Jesus quem nos ensina. Nós não aprendemos com outra pessoa, aprendemos com Ele. Se nós quisermos de fato praticar o bem e encontrar o bem, nós temos que caminhar de acordo com o que Ele nos ensina. Ele é o nosso mestre. O papel do mestre é ensinar. O papel do discípulo é seguir o que o mestre ensina. Porque se ele se tornou mestre, é porque de fato ele conseguiu avançar naquele caminho. E o que é que Jesus nos ensina? Nos ensina a santidade. E a santidade não é essa situação que aqui e acolá a gente escuta as pessoas falarem, que parece algo tão distante, tão difícil, tão inacessível que nenhum de nós possa encontrar. A santidade é retidão de vida, é viver de acordo com os ensinamentos do Evangelho. A santidade é praticar a humildade. A santidade é viver de acordo com as palavras do Mestre. Ser santo é fazer o bem até para quem não merece. Não foi isso que ele nos ensinou? Portanto, se aquele público que escutava Jesus naquele momento, de fato, tivesse encontrado uma fé verdadeira, praticassem uma fé autêntica, a atitude deles em relação às palavras de Jesus seriam muitas, menos a de apedrejá-lo. Essa situação de querer apedrejar Jesus, nós observamos, é a manifestação de uma maldade enraizada e eu diria até convicta, porque eles são convictos de serem maus e querem apedrejá-lo por quê? Porque querem destruir por inveja uma pessoa que só praticou o bem, que de fato é assim. Quem vive assoberbado de pecado não consegue resistir diante de uma pessoa que pratica a bondade. Nós observamos isso de sempre, desde sempre nós observamos que quando uma pessoa procura praticar o bem, ela é perseguida. Quando ela procura se esforçar para fazer o bem para os outros, aparece até quem queira apedrejá-la, de eliminar aquela situação que o incomoda. E foi isso que tentaram fazer com Jesus, mas não conseguiram, porque para Jesus o Pai tinha preparado uma situação muito mais comovente, uma situação muito mais intensa, a sua crucificação. Pois bem, que o Evangelho de hoje, com o seu ensinamento, nos ajude, nos prepare interiormente para vivermos uma Semana Santa rica de frutos espirituais, que alcancemos a graça da conversão e que tomemos consciência da nossa missão de sermos discípulos, missionários, a serviço desse grande e maravilhoso Mestre, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.